Gente, se um morto, com todo respeito, eu acredito no profeta William Branham. Durante esses 4 anos que eu estou pregando, eu sonhei uma vez com ele, William Branham. Eu vi ele num sonho lá. Mas eu quero te dizer que ele não falou uma palavra no sonho. Eu já expliquei esse sonho aqui numa pregação. O sonho que eu tive com William Branham, né? Tinha surgido um tal de profeta Garcia, né? E os seguidores dele vieram atrás de mim porque eu falo espanhol no sonho, né? E eles queriam me usar para divulgar esse profeta. Aí é quando o William Branham aparece, né? Só que o William Branham aparece ali e fica agachado. Eu vejo ele, mas ele não fala uma palavra comigo. Ou seja, na verdade, o William Branham, naquele sonho que eu entendi ali, é que ele estava me observando para ver qual a reação que eu iria fazer em relação a esse grupo que dizia que tinha um profeta chamado Garcia, né? E queria no sonho, claro, no sonho, que eu divulgasse a mensagem dele, né? Eu resolvi não divulgar no sonho, né? Então foi esse o sonho. Eu fiz até uma pregação sobre isso. Porque os mortos nada sabem coisa alguma daqui desse mundo. Porque a morte é um desligamento, gente. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado a morrer, cada pessoa, uma só vez, e depois da morte, o que segue? Segue que o ministério dela, se ele era um profeta, o ministério dele está aqui vivo na terra, né? Segue que ele está fazendo convertidos aqui na terra. É isso que a Bíblia diz, né? Que depois da morte de um profeta, ele vai ganhar milhões de almas. Seus seguidores que vão seguir um profeta morto vão fundar milhares de tabernáculos, de igreja. Não é isso que a Bíblia diz, não, gente. Hebreus 9, 27 diz que cada pessoa está ordenada a morrer uma só vez. No caso, o Mambrana morreu. O que vem depois da morte? O juízo, julgamento. Todo mundo que morre, o que aguarda ele depois da morte é o julgamento. Tanto que o Mambrana quer ver Paulo lá. Cadê Paulo? Paulo não estava no lugar onde Mambrana estava. Já significa isso tudo? Que o William Branham não repetiu, não pregou a mensagem de Paulo 100%. Senão ele encontraria Paulo nessa visão além da cortina do templo. Mas ele não pode nem ver Paulo. Por quê? Porque a mensagem do profeta William Branham não é a mesma mensagem de Paulo. Mas a mensagem do profeta William Branham foi uma mensagem de Deus para o seu tempo. E os ouvidos surdos, porque é mais fácil, gente, seguir um homem morto que não fala, que não corrige, que não explica nada, que não prega mais, que não leva ninguém mais à conversão. É fácil, porque quantos milhões segue o William Branham hoje? E o William Branham morto há 60 anos vai corrigir quem? Porque Paulo, quando estava vivo e pregava lá em Corinto, Éfeso, Tessalônica, Trode, Mileto, na galáxia, ele corrigia tudo. Ele sabia de tudo e interferia. Eu pergunto a você, Brenamissa, um morto pode interferir? Pode guiar? Um morto pode guiar vivos? Se houver um problema, não estou falando mal, a Rebeca Branham morreu de câncer. E a irmã Branham tinha um dom de curar o câncer. Como o pai dela não estava mais aqui na terra, não teve como ela ser curada. Eu ouço, não sei se é verdade, que Billy Paul, que morreu uns 2 anos atrás, morreu de câncer também. Porque agora é assim, tá todo mundo... Ninguém quer falar, abrir a verdade. Morreu. Mas morreu de quê? Não diz. Não diz. Ninguém quer dizer. A Bíblia fala que o profeta Eliseu morreu... Ele tinha uma ferida no pé dele, lá na perna dele, né? A Bíblia não esconde, não. O que seria aquela ferida que levou Eliseu à morte? Mas hoje, os filhos dos profetas morrem. Nem todo mundo pode ir no funeral e nem todo mundo pode saber do que morreu. Enquanto que os escritores da Bíblia, quando morria um profeta de Deus, alguém importante, um rei, a Bíblia dizia do que morreu. A Bíblia não diz que o rei Herodes foi comido pelos bichos vivos? Está lá na Bíblia, no livro de Atos, lá. Não diz que Judas e Judá Iscariote, o Judas Iscariote, quis se enfocar num pé de sicômoro, a corda quebrou, a pança dele, a barriga dele caiu no chão, e lá tinha muita pedra pontiaguda, aquilo abriu a barriga dele lá, então as tripas dele, as tripas dele lá, os órgãos internos dele lá se espalhou. Ou seja, e Judá Iscariote, o Judas Iscariote, nem para morrer prestou, nem o pé de sicômoro quis segurar a corda, nem a corda aguentou tanto pecado que Judas tinha, vendeu, e Yeshua Mashiach, o Salvador, o mediador, o Filho do Criador, por 30 moedas de prata. Depois para morrer, nem para morrer prestou.
E eu estou pregando a verdade. Você que é incrédulo, não serve ao Criador, depois nem para morrer você vai prestar para morrer. Que zomba, blasfema de Deus. Pode olhar, essas pessoas incrédulas, nem para morrer presta, nem Elvis Presley prestou para morrer, né? Nem Michael Jackson, né? Você serve o mundo, adora o mundo, são instrumentos do diabo para ganhar milhões ao inferno. William Branham dizia, se você tem um filho chamado Elvis, esse nome veio do inferno, muda logo o nome do seu filho, vai no cartório e muda. Mas você vê, eu não prego o que o irmão Branham pregou. Eu não prego o que o irmão Branham pregou, muitas coisas, mas muita mesmo. Parte da minha pregação é aquilo que Paulo escreveu. Eu estava olhando de novo aqui o tabernáculo no Congo, Kinshasa, capital. O Carlos Baruti, que assumiu, depois da morte do pai dele lá, o Baruti Kassogo, ele assumiu o tabernáculo, acho que tem 10 mil pessoas. Agora ele autoriza um segundo casamento, agora é um homem branco e uma mulher negra. Gente, o irmão Branham não fazia casamento de mulher negra com homem branco, ou mulher branca com homem negro. O irmão Branham era contra casamento interracial. Ou seja, esses branamistas de hoje, eles nem prestam para obedecer a mensagem do irmão Branham. Porque eu não sou seguidor do irmão Branham, eu não sou branamista. O pregador André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás. E se um homem branco e uma mulher negra for casar, você fala o quê? Case, desde que essa mulher negra seja virgem e esse homem branco seja virgem, case-se. Eu não vejo nenhum problema, não. O irmão Branham via problema na pele. Uma mulher branca casar com um homem negro casar com uma mulher branca. O irmão Branham chamava de casamento misto. Eu não prego a mensagem do irmão Branham. Eu tenho 53 anos de idade. Só nas igrejas Batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo e Cacuísta, eu passei por aí mais de 35 anos, talvez. E eu estudo a Bíblia desde os meus 15 anos de idade. Eu entendi que Deus me levantou, ou eu me levantei, e Deus pode confirmar a minha pregação, mas eu tenho que pregar a minha convicção, não as convicções de William Branham. Casamento para mim, matrimônio, é mulher virgem com homem puro, homem virgem. Porque se essa mulher fez sexo uma só vez com um homem, casou com outro homem, ela pertence ao primeiro homem que ela foi fazer sexo. Eu não vejo isso como casamento, é união ilegítima. Outro dia eu estava vendo esse pastor César Cavalcante lá, respondendo a uma mulher que já está no terceiro casamento. Ou seja, como pode ele ferir a Bíblia? Ele diz que é o entendimento dele, ele autoriza divórcio. Se eu for só para o Paulo, 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11, se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez. Só para o Paulo. E o homem não repudia a sua mulher. Só para o Paulo, viu? Se eu for só por Paulo, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, diz o quê? Em todo tempo que o seu marido estiver vivo, mulher, você está ligada pela lei a ele. Se ele morrer, você está livre para casar com quem você quiser. Mas se você tiver marido vivo e for viver com outro homem, você deve ser chamada de adúltera. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Só por Paulo. E eu acredito que Paulo pregava a mesma doutrina de Yeshua Mashiach. E se você ler Marcos 10, 11 para os homens, ou Marcos 10, 12 para a mulher, a porta está fechada, gente. Se o homem, o versículo 11 diz assim, se o homem despedir, mandar a sua mulher embora e casar com outra mulher, ele comete adultério contra a sua primeira mulher. E se a mulher mandar o marido embora, despedindo ele, vai embora, não quero mais você não. Some da minha casa, né? Que hoje em dia as mulheres jogam as roupas do homem lá fora, né? Hoje em dia a mulher trai, os filhos ligam pro pai e dizem, papai, só não precisa voltar para casa não. Mamãe tá doente, mamãe fez coisa errada, não volta para casa mais não, papai. Mas só paga as prestações do apartamento. Aí o pai pergunta, eu vou viver onde? Vive dentro do carro. Mas eu não fiz nada de errado. Mas é a mentalidade da televisão, do cinema, da cultura. É a mentalidade mundana hoje. O homem paga o preço, sem fazer nada errado. Se a mulher mandar seu marido embora, Marcos capítulo 10, versículo 12, e casando com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Aí me vem um César Cavalcante perguntar, quem adulterou? No rádio, ou na internet. Foi você ou seu marido? Não, meu marido adulterou primeiro, depois eu paguei com a mesma moeda. Se ele adulterou primeiro, então ele destruiu o casamento, você pode casar com quem você quiser. E a mulher dizendo que fez o marido pagar com a mesma moeda, foi vingativa, fez a mesma coisa que o marido fez. Ele diz, seu marido foi na frente, então ele destruiu o casamento, você pode ter divórcio. Não tem isso na Bíblia, gente. Pode ter divórcio, pode casar de novo.
Tem isso na Bíblia, no Novo Testamento, não, gente. Mas já está mudando o que Moisés fez lá. Em Deuteronômio 24, 25, ele podia dar carta de divórcio por qualquer dureza do coração. Agora aqui não, aqui acabou o divórcio. Por isso que os discípulos dizem assim, Senhor, que, sendo assim, não vale a pena casar. E na lei de Moisés valia a pena. Eu casava, vivia uma semana com a mulher, meu coração fechava e dizia para a mulher, era assim na lei, viu? Te amo mais não, viu? Vou te dar a carta de divórcio, você casa com quem você quiser. E ela podia casar, lá no Deuteronômio 24, 25. Mas se com quem o segundo que ela casou morreu e ela ficou viúva, ela não poderia voltar para o primeiro. Moisés colocou esse regulamento, porque é contaminação, abominação. Porém, Machia vem para acabar com isso. Botar freio, acabar com bigamia, poligamia, com um casal vivendo com trisal, né? Porque hoje as camas é tão grande que é para 3, né? Hoje a mulher vive com... Diz que a mulher dela é o marido dela, tá igual o Nero. Nero, a mulher de Nero era um homem castrado. E Paulo diz que os homens, lá em Romanos 1, largaram o uso natural. O homem começou a inflamar com o homem, até as suas mulheres deixaram o uso natural, que é o hétero. Uma mulher e um homem é uma mulher, né? Macho e fêmea. Porque a mulher tem útero, né? Tem menstruação. O homem não tem útero. O homem não tem menstruação, a mulher tem mama, peito, né? Para amamentar. É um hormônio, né? O homem não tem isso. O homem tem testosterona, a mulher tem o quê? Acho que é testosterona, né? São hormônios diferentes, até os hormônios do sexo. Mas lá em Roma, na cidade de Roma, no tempo de Paulo, Paulo diz é um pecado digno de morte. E isso aí leva à idolatria, à impureza, e leva àquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, a criatura adorar a criatura, em vez de adorar o Criador, né? Vai adorar essas criaturas aí, pederastas, homossexuais, lésbicas. E aí Paulo diz que o castigo de Deus cai na terra. Se você não sabe por que uma pessoa vira gay, leia Romanos 1. Paulo diz que essa maldição vai apanhar aqueles que deixarem de adorar o Criador para adorar as criaturas. Criatura do futebol, criatura da política, criatura da música pop, Taylor Swift, Madonna, Shakira, vai adorando. Você vê a maldição que isso acarreta. Não foi eu que disse, foi Paulo, sempre Paulo. Há uma maldição para quem idolatra homem e mulher. Recusa adorar o Criador para adorar homem e mulher. Homem do futebol, mulher do futebol, homem do cinema, mulher do cinema, da televisão, da música, vai adorando. Tem uma maldição por trás. Eu não sou igual a esses que ficam pregando que as pessoas viram homossexual por causa do alimento. Não, eu prego o que Paulo pregou. Vai virar gay, lésbica por adorar criaturas. Criaturas. E o Criador fez. Aí você recusa adorar o Criador, você cai nessa maldição. Eu estou aqui para repetir o que Paulo pregou, gente. Então, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, morreu, o que vem é o julgamento. Veja, o Mombrana vai ser julgado ainda, ele está no descanso, né? Por ser salvo. Mas eu não estou aqui hoje para pregar a mensagem de Mombrana. Eu estou aqui para repetir o que Paulo pregou. Mas o William Branham não viu Paulo. Quer dizer que o Paulo é de outro calibre, diferente de William Branham. A pregação de Paulo é diferente da pregação de William Branham. São calibres diferentes. Também não vou dizer que Deus não usou William Branham, mas Deus usou. Eu já expliquei isso aqui no sistema do grão. Você pega um grão aqui no Brasil de milho, mas planta-se trigo aqui em Curitiba, né? Cascavel, Rio Grande do Sul, eu vi nas viagens, né? Você planta o grãozinho, ele vai voltar à vida, mas num processo. Ele já não vem sendo grão de imediato. Ele vira uns brotinhos, umas folhinhas, igual milho. Planta o milho, ele vira umas folhinhas, uns pendão, aí vai crescer um pé de milho, mas não é o milho ainda. Mas não arranca o pé de milho porque não tem espiga, não. Vai vir a espiga, vai vir os grãos. Tem um tempo certo que o grão desenvolveu. Então, até ele virar grão, como foi um dia grão. Eu acho que, não sei se é 7 meses ou 9 meses, o milho, né? Depende do grão. E hoje os milhos é híbrido. Você planta uma vez, come e acabou. Ele não reproduz, não. É científico, né? É transgênero, né? Você está a me entender? É como o homem, o macho, a mulher a fêmea, a mulher tem útero, mas hoje a China já inventou barriga robótica aí que gera filhos. Você já não vai precisar mais cruzar um homem e a mulher, sexo, né? E nem de óvulo e nem de espermatozoide. Eles vão fazer com células tronco, células, né? Umas simples células. Vão fazer aí os clones, né? Você entende? Os homens de laboratório, que eles querem que viva 200, 500 anos, né? Mas acontece que nós já estamos no fim. Eu não sei se Deus vai dar permissão para isso, não. Os mortos, quem morreu, gente,
não interage com quem está vivo. O próprio irmão Branham diz que quando o profeta morre, está lá na pregação, acho que é o 121, a referência, Cristo é identificado em todas as gerações. Quando o profeta morre, um mensageiro, pode ser um apóstolo, um mensageiro, um doutor, né? Ele morre, ele tem que ir para o túmulo. Quando ele vai para o túmulo, a mensagem dele se foi, virou história. É legado. Legado não salva ninguém. Legado de um homem não salva ninguém, não. Virou legado. Virou história. Ou seja, pega aí a última pregação do irmão Branham, acho que foi no dia, não sei se 12 de dezembro de 1965, né? Ou 14, né? Então parou de pregar. A mensagem do irmão Branham é um legado. E ela é diferente da Bíblia. A Bíblia é a Escritura, a Bíblia é a palavra de Deus. Ali era a mensagem de um homem que Deus usou, mas nem tudo que ele pregou está igual na Bíblia, porque a Bíblia, aqui eu disse, nas 13 cartas, não tem dízimo, o irmão Branham trouxe dízimo. Na Bíblia é a mulher que lava, aqui no Novo Testamento, os pés dos homens. 1 Timóteo 5,10, se a mulher lavou os pés dos santos, dos kadosh, dos homens. O irmão Branham colocou a mulher para lavar os pés das mulheres depois do pão e do vinho na Santa Ceia. Isso não é bíblico, o que o irmão Branham fez não é bíblico. Está errado, é um equívoco. Ou seja, Paulo diz que o que desonra, a mulher desonra sua cabeça, seu marido, ela recusar usar o véu. O irmão Branham trocou as palavras. O irmão Branham diz que se uma mulher cortar os cabelos, o homem é um marica. Se ele não levar a mulher no cartório, ele não der carta de divórcio. Quanto que a Bíblia diz que se a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, ela fez um ato vergonhoso, indecente, mas ainda não desonrou. O que desonra está lá em 1 Coríntios 11:10. Usar o véu é sinal dos anjos, dos malaches. No hebraico, né? Anjos. Ângelos no grego. E mostra que a mulher está debaixo da autoridade do marido, quando ela usa o véu, como Rebeca usou o véu. Como as mulheres usavam o véu. Aí uma mulher trocou as palavras. Ele diz que se a mulher cortar o cabelo, desonrou o marido. Quanto que Paulo diz que a mulher, toda mulher que ora ou profetiza sem o véu, a cabeça coberta do véu, isso aí que é uma desonra ao cabeça, o marido. Aí uma mulher trocou as palavras. Por que ele fez isso? Porque ele era humano. Qualquer humano erra. Errar é humano. Permanecer no erro é demoníaco, é diabólico. Corrigir é divino. Eu estou chamando para corrigir. Mas quem vai aceitar a correção? Quem vai sair do erro para vir para a verdade? Se essa mensagem que eu prego, se essa pregação é de juízo. Está difícil, gente. Está difícil, porque se perdeu toda a verdade. Não estou explicando aí que a Bíblia está latinizada, romanizada. Jesus quer dizer suíno, porco no latim, italiano. O nome verdadeiro tem que ter o trigrama. Yod, Re, Vav, Ierro. Ierro é Yud, Re, Vav. Yehoshua, quer dizer Yehová salva. Yehová, o pai, tem 4 letras. Yeho, Yud, Re, Vav, Yehová. Você tem um tetragrama. Yehoshua. Você tem 3 letras do tetragrama. E o Shua quer dizer salvar. Não é igreja. Latim, não é eclésia. Eclesia, né, no grego. Quer dizer chamados para fora, separados para fora. Mas é que é ir lá no hebraico. Não é arrependimento. É techuvá, conversão. Não é fé. É emuná. Emuná quer dizer ser fiel. Meus olhos procurarão os fiéis da terra. Quem tem emuná? Quando o filho do homem, Lucas 18, voltar à terra, achará algum homem ou mulher que tenha emuná, que é fiel ao Deus Pai, Criador. Aí vai mudando tudo. Sem falar que você me ouve pregar, eu vou citando o nome em latim e o nome em hebraico. Mas não é para você acreditar no nome em latim. Estou mostrando as duas coisas, o certo e o errado. E quando eu prego, eu digo assim, não é Joaquim, é Ieroaquim. Não é Judá, é Irudá. Não é José, é Iosef. Você está vendo? Eu estou falando, colocando o nome em latim e o nome em hebraico. Não é Jesus, aí é latim, é Yehoshua. Mas eu estou colocando aqui, não é para seguir mais. Nome em latim é para você vir ao hebraico. Veja a habilidade que Deus me deu para pregar. Eu estou mostrando certo e errado. Mas tem gente que acha que eu estou aqui só para pregar bonito. Igual alguém me escreveu, eu até bloqueei. Eu não quero perder tempo com incrédulo. Você diz coisa com coisa. Eu não estou a dizer coisa com coisa. Você deve pregar sermão metódico. Eu nem sei o que eu vou pregar. Eu amanheço o dia, às vezes eu faço 2, 3 pregações. Eu nem sei o que eu vou pregar. Eu não tenho tema. Eu não tenho assunto. Ou seja, agora mesmo, 10 minutos atrás, uns 20 minutos atrás, uns 30, me veio algo para pregar. É correto seguir um profeta que já morreu? Pronto, vem o título da pregação. Depois eu dou uma estudada na Bíblia, né? E vou colocando as escrituras. E aí eu venho aqui e prego. Eu monto o esqueleto da pregação, do sermão, né? Os tópicos, né? E ainda tem gente dizendo que eu estou falando coisa com coisa.
que meus sermãos não são metódicos, ou seja, que eu sou um homem frustrado. Me poupe, gente. Não estou pregando por dinheiro, não. Eu tenho tempo para ensinar e explicar a verdade para qualquer um. Mas me venha com zombaria para você ver o que eu vou fazer. Eu vou lhe bloquear. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. E às vezes a gente lá de Angola me escrevendo, de Moçambique, não é nem brasileiro. Aí eu vou perder tempo se eu tenho aqui 210 milhões para evangelizar, para pregar, Beth Sorá, a palavra de Deus, as boas novas. Aí eu vou me prender a alguém que nunca nem vai acreditar, que está seguindo o profeta que já morreu. É certo seguir alguém que já morreu, um profeta que já morreu? A Bíblia não autoriza isso. A Bíblia condena seguir quem já morreu, já li aqui, né? Lucas 8,60. Você vê um Donald Trump hoje? Eu estava vendo o Donald Trump no G7 aí, Versalhes, na França, né? O homem nem na mão dos outros pega, né? Quando pegou na mão do Macron, pegou assim na mão do Macron. Para que essa arrogância, gente? Ninguém é ninguém. Nós não somos nada. Somos pó da terra. Para que ser arrogante? Só porque tem alguns bilhões de dólares? Não, nós não devemos tratar mal nenhum animal, muito mais um ser humano. Zombaria, gente. Mas também ele disse no avião, um repórter perguntou: você acha que você vai para o céu depois dessa vida? Ele diz assim: eu não vejo nada em mim, eu não acredito que eu vou para o céu. Muita gente já ficou com a antena ligada ali, né? Mas ele não é evangélico, da igreja preteriana? O genro dele não virou judeu de sinagoga? A filha dele, Ivanka Trump, ele também não frequenta a sinagoga? Que conversa é essa? Dizer que não vê nenhuma chance de ir para o céu. Mas essa é a crença dele. Do Trump, do Elon Musk, né? E agora é um homem trilionário, né? Elon Musk, né? Elon Musk, né? O africano da África do Sul. Agora é o homem mais milionário, mais rico, é trilionário, né? Qualquer um, os que estão pregando, estão dizendo: não, ele virou trilionário, Elon Musk, porque ele fez um pacto com o diabo, né? E esse tanto de empresa que ele tem, Tesla, carro elétrico, Neuralink para implantar chip, e esse tanto de empresa que ele tem aí, de foguete, né? Para levar satélite para o céu. Você vê que ele está rico, mas ele está trabalhando, né? Ou ele tem milhares e milhares de empregados, está rico nas custas dos empregados. E tem gente que procura o diabo em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é cidade, em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é cemitério, em tudo quanto é centro macumba. Para quê? Para fazer um pacto. Satanás, eu vendo minha alma a você, mas você me dá uns milhões aí de reais, uns milhões de dólares. E às vezes vai viver a vida todinha caçando o diabo e o diabo nunca vai aparecer para ele. Você sabia disso? Que tem gente que vive tentando ver o diabo, fazer um pacto com o diabo, e o diabo não vem a ele, e outros nem estão procurando o diabo. Nem está procurando o diabo. E o diabo aparece e diz: eu vou te fazer o rei do pop, o rei do futebol, o rei do rock, o rei do forró, o rei do axé, aí na televisão. Aí o diabo aparece. Aí a pessoa vai e faz um pacto com o diabo. E você vai morrer com 27 anos, viu? Então usufrui o que eu estou te dando. Eu vejo isso aí, os vídeos. 27 anos você morre, de qualquer jeito. Eu venho cobrar. Que vantagem tem, gente, de fazer pacto com o diabo por causa de alguns milhões de dólares? Paulo falou lá em Timóteo, na hora de morrer: eu sinto que eu vou morrer, Paulo dizendo, já estou sendo oferecido como sacrifício de libação, o tempo da minha partida está chegando, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a Emuná, a única coisa que me espera depois dessa vida é receber a coroa da justiça, porque nada trouxemos para este mundo, nada levaremos desse mundo. Ainda tem gente correndo para cima e para baixo, querendo que o diabo apareça para ele, igual o diabo apareceu para Yehoshua Mashiach, lá na tentação no deserto. Lá ele disse: se você ajoelhar aos meus pés e me adorar, eu te darei os reinos do mundo. E Yehoshua Mashiach disse: vai-te, Satanás, vai embora, Satanás, está escrito: somente adorarás o Senhor teu Deus. E Deus, o Pai, vivia dentro do Mashiach, porque o Filipe, o apóstolo, o Achalia, disse: me mostra o Pai, é o que me basta. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com você, e você não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. E Ronan 10:30, eu e o Pai somos uns. Você notou? E quando Cornélio, em Atos capítulo 10, ajoelha aos pés de Kefa, que você chama de Pedro, Kefa mandou levantar: levanta-te, Cornélio, eu sou um homem, como você é homem. E lá em Apocalipse 21, depois de o anjo mostrar a esposa do Cordeiro, que é a santa cidade, não é nem uma mulher, é uma cidade.
A Bíblia diz que Ioanã, que se chama de João, caiu de joelhos aos pés do anjo para adorar o anjo, e o anjo mandou ele levantar. Levanta-te, não faça tal coisa, adore somente a Deus. Eu não sou Deus, não. Eu sou um irmão, um colaborador. Igual você, não me adore. O Malachi, o anjo lá, repreendeu ele na hora, mandou ele parar com aquilo. Agora eu te pergunto, aonde na Bíblia um leproso ajoelhou perante Yehoshua? Alguém que ele ressuscitou ajoelhou perante Yehoshua? Ou quando Yehoshua fez lá aparecer peixes lá naquela pescaria que estava derrotada? Você vê aí as pessoas ajoelhando aos pés dele, e Yehoshua, mas é diferente de Kefa e daquele anjo lá que apareceu lá e que João e Ioanã ajoelhou. Você nunca vê Yehoshua mandando a pessoa se levantar. Tá de joelho nos pés de Yehoshua, chorando, chamando meu Senhor, Adonai, Adô, meu Deus. Ele não manda levantar porque ele é Deus. Porque o Pai mora dentro dele. Porque nós temos que encontrar o Pai. O Pai está buscando adoradores. Que o adore em Ruach. Você fala espírito é latim. Pneuma é grego. Ruach é hebraico. Que o adore em Ruach em verdade. E onde você vai achar o Pai? Você nunca leu lá na Bíblia, não? Em Êxodo? Que Deus diz assim, e me farão um Beit Hamikdash, um tabernáculo. Deus, o Pai, dizendo, e eu farei nesta casa habitar o meu nome. Porém o meu nome nessa casa. E Mashiach diz, derrubai esse templo aqui, em 3 dias eu erguerei. Mas que templo era aquele? Aquele templo ali era o templo que o Criador, Jeová, Deus e Pai, escolheu para colocar seu nome. Não, o nome não estava no templo do Salomão, e nem do Zorobabel, ou do Herodes, que gastou 46 anos. O nome estava no filho. Não viu a Bíblia em Matitial 1, Mateus 1:21? O Malachi Gabriel veio visitar a Virgem Míria e disse, salve, agraciada, Adonai é com você. Você dará à luz a um filho. E o nome, quem escolhe é o pai. E o pai, Jeová, diz, põe o nome do menino de Yehoshua. Eu tenho aqui na Bíblia de Jerusalém, página 1704, é uma Bíblia de estudo, letra F, está Yehoshua. Porque esse nome Jesus, que aparece mais de 800 vezes no Novo Testamento, mais de 1000 vezes, isso aí é católico, gente. Isso aí é alteração de gregos que colocou de Yehoshua para Jesus, de romanos que fez a Vulgata, Jerônimo colocou Jesus e depois Jean Jorge Tricino, em 1524 criou, inventou a letra J, e daí você tem o nome Jesus. Mas não foi esse nome que Jeová colocou no seu filho, não foi não, porque Jesus quer dizer porco, no latim, italiano, ou cavalo, no hebraico, né? Zuz, cavalo. Mas qual é o nome que o pai colocou no filho? Yeho, Yud-He-Vav, Yehoshua, e quer dizer Jeová salva. Esse é o significado do nome Yehoshua. Só que o catolicismo e os gregos mexeram. E agora nós estamos aqui às vésperas do fim do mundo. Quem vai crer, eu não sei. Diz que pau que nasce torto, morre torto. Tem gente que diz, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu aprendi assim e não vou desaprender não, eu vou com Jesus, então vai. Vai com um porco, é problema seu. Eu vou com um cordeiro. O cordeiro de Jeová e Yehoshua. Enquanto você vai com o seu porco, eu vou com o cordeiro. O problema é seu, não é meu não, eu só tenho a pregar. Ou então os mortos não interagem com os vivos, gente. Eles nem sabem o que está acontecendo aqui. Os mortos que são salvos estão repousando no paraíso. Os mortos pagãos, perdidos, estão atormentados na hiena de fogo, no abismo. Que Tártaro é grego, Hades é grego. Até que Sheol é hebraico. Mas Sheol é a sepultura. Abaixo do Sheol é que tem um lugar chamado abismo, um lugar de tormento. Que aqueles demônios pediram para entrar nos porcos. Suplicar aí, o Mashiach não nos mande para outra região ou para o lugar de tormento, o abismo. Deixa-nos entrar nos porcos. Era quase 2000 porcos que se precipitaram. Os porcos não aguentou 1 minuto com o demônio no couro, dentro do couro deles, e você aguenta uma legião. 4.600 demônios. Igual o Gadareno. Qual é o teu nome? Legião, somos muitos. Vivia com corrente, ele quebrava a corrente de ferro, andava nu, vivia de cemitério, de túmulo em túmulo. O que ele estava fazendo no cemitério? Estava fora do juízo. Até que Mashiach veio. Você acha que é brincadeira? Expulsar 4.600 demônios de uma vez só? A Bíblia diz que quando isso aconteceu, o homem lá de Gadara voltou ao juízo perfeito. Porém, como tinha morrido, afogado 2.000 porcos, os criadores de porco lá da cidade de Gadara, os porqueiros, disseram: vai embora, Yehoshua, Mashiach. Você fez um grande milagre aí, ó.
com esse homem aí que estava fora do juízo, mas você trouxe um prejuízo financeiro, econômico grande aqui, ó. Quase 2.000 porcos ali, mortos, afogados, e agora? Não queremos você aqui na nossa região, não. Por causa de 2.000 porcos que se afogaram lá, se atiraram, porque não suportou viver com os demônios dentro do corpo, do couro daqueles porcos. Mas o homem e a mulher aguentam. Bota silicone, unha falsa, cílios falsos, cabelo falso, silicone nas nádegas, nos seios, põe batom, tudo isso é demônio. Anda seminua, quase nua aí, um striptease na rua, e os homens olham, a mulher rebolando, com os peitos quase de fora, os homens ficam babando igual cachorro doido, porque a mulher está usando trapo, ou está usando um vestido, ou uma roupa, uma calça mais colada no corpo, igual a linguiça calabresa e toscana. Você provoca mais adultério do que mulher pelada na praia. E quem vai mudar a mente dessas mulheres? Se a própria igreja, as igrejas só querem o dízimo. Não, você vem, entrega seu coração para Jesus, paga o dízimo aqui. Você pode usar fio dental, biquíni, maiô, baby doll, calça comprida. Pode usar seu batom, seu esmalte, as igrejas dizem. Você pode até ser gay, lésbica. Contanto que você paga o dízimo aqui, para nós é o que nós queremos. Você é nosso membro da membresia, né? Ou da freguesia. Né? Então você está ouvindo a palavra de Deus, a morte, gente. Física, ela faz uma separação. Por que é que uma mulher vai casar de novo, uma viúva? E ela deve casar, porque Paulo diz até 60 anos, não escreva nenhuma mulher como viúva, só acima de 60 anos, Timóteo. Se foi mulher de um único homem, né? Já complicou, porque hoje as igrejas estão cuidando de viúva que teve quantos homens? Uma fila. Paulo diz, mulher de um único homem, se criou os filhos, se praticou boas obras, se praticou hospitalidade, se lavou os pés dos kadosh. Quando o marido era vivo, lá na hospitalidade, você está vendo? Você está vendo? Não escreva com menos de 60 anos viúva na congregação, não. Congregação é carral. Comunidade é Keilah, né? E assembleia é carral. Eu trocando as palavras em hebraico. Assembleia é carral, é congregação, é dar. E Keilah é comunidade, né? Então a morte separa. E é definitivo, porque uma mulher fica viúva, ela procura casar com outro homem. Ou um homem fica viúvo, a morte é tão definitiva, gente. Como que você vai seguir um homem morto, um profeta morto? O próprio irmão Branham, quando a irmã Rup morreu, sua primeira esposa, pronto, ele casou com a sua segunda esposa, irmã Meda, né? Que tinha um temperamento forte, né? O temperamento da irmã Meda não era brincadeira, não, né? José Branham aprontou lá, fez uma arte. Ela disse assim, vai lá e dá uma surra nele, Bill. O irmão Branham foi lá e o José Branham arrependido. Eu não vou fazer isso mais não, papai, não me bate, não me bate. O irmão Branham resolveu não bater no menino. E aí quando o irmão Branham entra na casa, a mulher dele, Meda Branham, perguntou, bateu nele? Não, ele me pediu uma chance, eu dei. Pá! Fechou a porta na cara do profeta. Aquilo lhe custou um quisto no ovário, né? Mas aí o irmão Branham não querendo perder a Meda, né? Mesmo ela com esse temperamento, ele ora, fala a palavra falada, e Deus lá na sala do hospital lá, quando ela ia ser operada, o Deus vai, ouve o profeta e retira esse quisto. Por que ela arranjou esse quisto? Não era brincadeira, não. O irmão Branham era um cordeiro. Eu não sou o William Branham, entendeu? Mas admiro muito a vida de William Branham. Deus disse para o irmão Branham que quando mudasse o poste lá, a cerca da casa, arrancou o poste de William Branham. William Branham era lutador de boxe. O irmão Branham pegou esse rapaz e pá, levantou o rapaz e disse, quer mais? Ou já é o suficiente? Ô, irmão Branham, ele mexeu na cerca do irmão Branham. Ô, irmão Branham, é o suficiente. Então vai em paz, né? Vai em paz. O que você diria disso, né? Eu vi os pastores branhamistas pregando, dizia, ali William Branham estava batendo na incredulidade. Os tipologistas do tabernáculo. Ali o William Branham estava batendo, era na incredulidade. Não estava batendo no rapaz, não. Como não estava batendo no rapaz? O irmão Branham era lutador de boxe, gente. O rapaz arrancou a madeira da cerca dele e ficou irado. Reagiu. E aí o William Branham está perdido? Eu não vejo assim, não. Não é um momento lá que fará alguém se perder, não. Para alguém se perder tem que ser algo muito sério. Como Paulo disse em Hebreus 6, pisar no sangue de Yehoshua Mashiach, o sangue da nova aliança, né? Ali o Mambrana ficou irado, só isso. Ainda me vem pastor Branham, não, o Mambrana estava batendo na incredulidade. Estava dando um soco lá, uns golpes na incredulidade. Me poupe, pastor Branham. Me poupe disso, me cansa.
Eu estava aí, por que eu saí? Eu cansei de ouvir heresia. Pregação frustrada, pregação derrotada, pregação que não é original, não é a palavra de Deus. Eu mesmo era pregador entre vocês. Quando comecei a falar as verdades, o pastor Joaquim aqui proibiu minha pregação, reteve minha fita, a fita da pregação. Vamos ser sinceros, vocês não aguentam a verdade não, gente. Vocês estão dogmatizados, cheios de credos, tradições, ismos, divisões. Agora o homem morre, ele viúvo, ele casa com outra mulher, acabou, gente. A morte é definitiva. A mulher fica viúva, o marido morre, ela está nova ainda, ela casa com outro homem. Você pensa que ela não casa, não? Minha mulher, se eu morrer, ela nunca vai casar. Ela não vai casar, sabe quando? Quando ela não tiver libido, a viúva, né? E o viúvo não vai casar com mulher nenhuma, sabe quando? Quando ele não tiver mais libido. Mas enquanto ele tiver hormônio, o homem é testosterona, a mulher é testosterona, né? Quando tiver hormônio no corpo, mesmo viúvo, não está nada garantido, não. Depende dos hormônios. Tem gente que pode usar da sabedoria como Shaul, Paulo, né? Paulo diz, fique como eu, solteiros, não toquem em mulher, eu quero vos livrar de tribulação, né? Aí Paulo vai dizer lá em Coríntios 7, respondendo perguntas e respostas sobre casamento, ele diz, só a vinda do Senhor está breve, né? É hora que aquele que tem mulher vivesse como se não tivesse mulher. Não está mandando separar. Aquela que tem marido vivesse como se não tivesse marido, porque a vinda está breve, está chegando, né? Eu acredito que nós estamos vivendo nessa hora, gente. Mas a morte é uma separação definitiva, porque o homem morto pode ser profeta. Qualquer profeta, ele não dirige vivo, não. Ele não é guia de vivos. Igual que os tabernáculos aqui, o Joaquim morreu em 2021. O Joaquim também é profeta. Roda a fita do Joaquim. Todo dia os tabernáculos. É o Joaquim que guia vocês aqui em Goiânia, no Brasil. É os tabernáculos do Joaquim. Pra que isso, gente? Deixa os mortos enterrar os mortos. O morto não pode ser guia dos vivos, não.